Então, muito obrigado. E agora, então, volto aqui a projetar a minha tela e vou convidar o Bruno Hellmann, né, do Instituto Correndo pelo Diabetes, né, mas também um velho amigo que hoje em dia é facilitador do GT de diabetes do Fórum DCNTs e trabalha na IDF, inclusive, no grupo de advocacy da IDF, para ele trazer para a gente mais detalhes sobre esse material em si, né? Então, sobre a atualização da linguagem, um resumo desse guia. Obrigado, Bruno, por aceitar o convite. Obrigado, Mark. Obrigado a todos. É um enorme prazer estar nesse dia tão importante. Acho que algo que o diabetes me ensinou, acima de tudo, é ser grato. Então, se hoje eu estou aqui, eu agradeço à ciência e aos cientistas envolvidos por todo o processo que resultou na primeira dose bem-sucedida de insulina há 100 anos atrás, mas também não podia deixar registrado a minha gratidão, especialmente ao Mark e ao Ronaldo. É curioso falar sobre essa questão da linguagem, uma vez que há cerca de 4, 5 anos, quando eu comecei a frequentar a DJ Diabetes Brasil e ter contato com outras pessoas que também tinham diabetes, por diversas vezes o Ronaldo me corrigia em relação ao uso de algumas palavras e que para mim não faziam sentido, que para mim não eram prioritárias na busca de qualidade de vida e de direitos da população que vive com DCNTs. A partir do momento que eu pude colher um pouquinho do vasto conhecimento desses dois queridos, que são o Mark e o Ronaldo, eu entendi que palavras não eram meramente palavras. Elas carregavam um peso muito importante e que elas deveriam se adequar ao contexto histórico e ao contexto que a gente vive nos dias de hoje. Então, participar da produção, ser um dos coautores desse material, de fato, é algo muito importante para mim. E eu acho que o que acaba relacionando os pontos dessa linguagem a priori, que não é somente para pessoas com diabetes, mas para pessoas com DCNTs, ou como o próprio material propõe, para CCNTs, né, condições crônicas não transmissíveis. É a questão de colocar a pessoa com a patologia, a pessoa que vive com aquela condição, como a Andrea muito bem pontuou, em primeiro lugar. O Mark e o Fórum têm sido muito bem sucedidos nesse processo. Ele, em uma das suas intervenções, ele usou o termo impaciente, que ele não queria ser tratado como paciente, que ele queria que o Mark, quanto cidadão, quanto indivíduo, assim como as outras pessoas com CCNTs, fossem colocadas em primeiro lugar. E eu, com todo o direito e admiração e dado os devidos créditos, me apropriei desse termo impatient e, curiosamente, numa das minhas intervenções num fórum internacional de uma grande organização que discute também as doenças crônicas não transmissíveis, eu levei essa provocação. E essa provocação ela foi incorporada, inclusive, no título da mesa. Então, é muito bonito e acho que significativo ver que não somente a gente colhe de tudo que é feito lá fora, mas também, principalmente esse grupo liderado pelo Mark e pelo Ronaldo, desenvolvem ações e propõem termos e palavras que acabam inspirando esse advocacy global por uma sociedade mais inclusiva e que coloque em primeiro lugar, desde
da própria questão do acesso, mas da própria formulação de políticas públicas, pessoas que vivem com DCNTs ou CCNTs. Falando do material propriamente dito, como o Mark disse, ele é um material extremamente rico e, apesar de detalhado, a gente buscou uma linguagem que fosse fácil de ser compreendida pelos profissionais da área da saúde, principalmente pensando na atenção primária, naqueles profissionais que vão ter contato direto com os impacientes, com as pessoas com DCNTs, mas também dos próprios profissionais de comunicação, para que eles passem a incorporar esses termos e, quando nas suas produções, eles adotem uma linguagem que seja mais amigável, uma linguagem que seja mais acolhedora. De maneira alguma, comparando o impacto da linguagem que, enfim, termos xenofóbicos, homofóbicos, racistas, machistas têm, porque acredito que essas lutas, por mais que muitas vezes elas sejam convergentes, elas não precisam ser comparadas para que elas tenham o seu devido peso e que elas sejam respeitadas como devem. Mas da mesma maneira que vários termos caem em desuso por se entender que eles não sejam respeitosos, que não sejam inclusivos, que eles sejam muitas vezes, inclusive, discriminatórios, é importante também que a linguagem da saúde, a linguagem que se volta para as pessoas com DCNTs, seja constantemente atualizada. Então, esse material, ele traz toda uma contextualização histórica e social do percurso que foi caminhado até que a gente chegasse a esse material brasileiro, esse material que tem a nossa cara e que retrata a nossa realidade. Ele traz exemplos concretos de termos que não são amigáveis, que não são acolhedores e, portanto, devem cair no desuso, mas mais do que mostrar aquilo que não deve ser feito, ele propõe opções, ele sugere e explica a importância. E, por último, ele traz algumas falas de pessoas com diferentes condições crônicas não transmissíveis do impacto que determinadas palavras, determinadas expressões têm. Então, eu agradeço mais uma vez ao Ronaldo, ao Mark, aos meus demais colegas coautores, que levantaram essa bandeira e que buscam uma sociedade mais inclusiva, mais acolhedora e que torne os impacientes protagonistas dessa jornada. Eu recomendo que todos vocês façam download desse material, compartilhem e que a gente consiga levar mais e mais pessoas a se tornarem protagonistas do seu próprio autocuidado, da sua própria jornada, e que elas possam, juntos com os profissionais de saúde, com os profissionais de comunicação, correr atrás dos seus sonhos, como o lema do Instituto Correndo pelo Diabetes prega. Então, muito obrigado e fico ansioso para o debate com colegas tão qualificados. Obrigado, Bruno. Um resumo espetacular, né? Realmente, que bom que você aceitou participar aqui também, não só da elaboração desse material, mas também dessa nossa live de hoje, para fazer uma explanação tão precisa, tão bem feita desse material, tanto do conteúdo como dos objetivos. Acho que isso é importante, né? Acho que a gente, assim como outros materiais no mundo que amadureceram e trazem também essa mensagem, no nosso também existe a mensagem, né, de que o objetivo do material não é determinar como a pessoa deve querer ser chamada ou não, né, muito pelo contrário, né, cada um tem que ter a sua liberdade, né, e poder dizer ali no seu grupo como ela prefere, né, quais termos ela gosta que sejam usados e quais ela não gosta também, né, mas sim para que profissionais, né, e demais interessados possam aí ter conhecimento
de toda essa, né, como você bem disse, todo esse percurso histórico, cultural, que levou, então, algumas palavras a serem recomendadas e outras, né, a ter o seu uso aí recomendado que não fosse mais feito, né, que se reduza o uso de determinados termos, né, com objetivos bastante claros, né, que estão lá sendo explicados no material e que os nossos panelistas aqui, né, já abordaram muito bem, né, como a Andrea Levi também abordou muito bem.